matov umanai shevet yahin gam yam. Inei matov umanai shevet yahin gam yam. Inei matov shevet yahin gam yam. Inei matov shevet yahin gam yam. Inei matov umanai shevet yahin gam yam. Oh, quão bom e quão suave é viver unidos, irmãos. É como o óleo que desce sobre a barba de Arão. Esse terrilim nos traz naturalmente informações interessantes para que a gente possa entender que a união do povo do Eterno o faz sobreviver a todas as crises. Bem, todos nós sabemos das dificuldades que na história da Torá nós temos sobre o povo de Israel. As suas dificuldades em espiritualidade, as suas controvérsias com povos irmãos, também semitas, e também o processo de não se voltar para o Eterno e criar situações embaraçosas para a adoração ao Eterno, fazendo com que proliferasse justamente em seu território aquilo que mais o Eterno contraria a essas personagens, que é a idolatria. Reis que se tornaram idólatras, reis que foram violentos, mentirosos, estranhos ao concerto de Abraão. E certamente essas forças antagônicas da negatividade passam em todos os lugares, passam também no território de Israel. Não se sabe naturalmente como nasce sempre a presença do ódio, porque algumas vezes as medidas odiosas, elas são precedidas por atitudes, por incompreensões, por injustiças e até mesmo pelo desejo de não aceitar outros povos, outras pessoas, tornando-os isolados e submetendo essas pessoas ao sofrimento e à angústia. O que nós podemos observar na história de Israel foram situações que não apenas se caracterizaram por posicionamento rebeldes, idólatras, como foi no Monte Sinaí, mas também situações de não reconhecimento da presença do Eterno nas conquistas, nas vitórias e até mesmo no progresso pessoal. Estava essa semana ouvindo um rabino ortodoxo e fazendo referência a isso, da necessidade de uma revisão histórica do povo de Israel, concernente ao comportamento perante o Criador, perante o Eterno, principalmente perante a Torá, quando algumas vezes a negligência ocorre abertamente, o abandono de princípios da Torá, isso gera um quadro de dificuldades na espiritualidade e isso enfraquece também a vida espiritual das pessoas.
Então há uma necessidade muito interessante de nós descobrirmos que, apesar de todas as dificuldades, desde a saída da terra do Egito até a entrada na terra prometida em Canaã, em que Moisés entregou a liderança a outros homens, a Josué, a outros homens importantes que levaram consigo Josué, Calebe, para que pudessem, naturalmente, ser os instrumentos da posse da terra que emana leite e mel. Algumas dificuldades se sucederam e o Moshe Rabbeinu, na transição do Rio Jordão para Israel, do lado de cá, Moisés fez referência a prováveis dificuldades que Israel passaria pelo abandono, pela mistura com visões diferentes na perspectiva da espiritualidade da Torá. No entanto, apesar de todas essas dificuldades, o profeta dizia: voltai, filhos rebeldes, voltai. Sempre ecoou em Israel a sirene do desafio para a obediência aos princípios, para a obediência às perspectivas da espiritualidade, dos costumes, dos hábitos, da tsinut, enfim, do comportamento das pessoas. Muitos ficaram apensos apenas ao sentido da proibição e da punição e deixaram de exercitar o amor, precisando que o Eterno agisse de tal maneira que houvesse um exílio, que houvesse uma dispersão das tribos de Israel, para que a Torá pudesse chegar às nações. E hoje, quando o projeto Bnei Noah ecoa no tempo e no espaço, e bendito seja o Eterno por isso, Baruch Hashem, ainda existe resistência para que a informação da Torá chegue às nações. Sim, são nações algumas vezes idólatras, mas elas têm que cumprir aquilo que a Escritura diz, em que naquele dia, no dia em que os olhos das nações se abrirão, eles segurarão no talite de um israelita e dirão: leva conosco, leva convosco, porque nós sabemos que o Eterno está com vocês. E apesar de todas essas dificuldades que possibilitaram a dispersão, o exílio cósmico, o Eterno em nenhum instante abandonou seu povo. Mesmo quando a tragédia de Balaão, concebida pelo rei Balac, não se cumpriu, porque o Eterno, Hashem, sempre esteve com seu povo. Eu quero chamar a atenção de vocês para o livro de Malaquias, capítulo 3. Versículos 6 e 7. Que é uma mensagem e uma manifestação de Hashem, do Eterno, para com o seu povo. Mesmo na modernidade, onde algumas vezes princípios são esquecidos. E quando se observa que existem pessoas das nações que levam consigo os princípios das leis universais, demonstram muito mais respeito à Torá do que os naturais. É preciso voltar. Tem que haver uma chuva. Eu vou ler esta passagem no capítulo 3 do profeta Malaquias, versículos 6, 7
que diz assim: no entanto, pelo fato de eu, Adonai, Hashem, não mudar, vocês, filhos de Jacó, não serão destruídos. Desde os dias de seus antepassados, vocês deram as costas às minhas leis e não as guardaram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês. Diz Hashem Tsabaoth. No entanto, vocês perguntam, em que ponto precisamos voltar? Pode uma pessoa roubar a Deus? Contudo, vocês me roubam. No entanto, pergunta como te roubamos? As 10ª partes nas contribuições voluntárias. É preciso que haja uma reflexão. E apesar das grandes dificuldades do Eterno, de Adonai Tsabaoth, não mudar, os filhos de Jacó não serão destruídos. Podemos meditar nisso. Podemos refletir nisso como filhos de Noé, Bnei Noa, descendentes. Precisamos estar solidários com o povo de Israel. E o grande desafio é justamente todos nós nos voltarmos para a Torá, para terminarmos o exílio cósmico e exercitarmos a grande Teshuvá final. Bem, se vocês gostaram destas considerações, façam sempre contato conosco, Britolan, Comunidade Monoteísta. Se inscreva. É legal que a gente receba de vocês essa inscrição, que é uma prova de que vocês gostam da gente. Mesmo sem grandes conhecimentos teológicos, mas dentro da perspectiva da simplicidade. Dizer para o povo de Israel que nós estamos com ele. E que a redenção chegará para todos. Muito obrigado por sua atenção. Shalom Aleichem. Faze-nos voltar eterno e voltaremos. Renova os nossos dias como nos tempos antigos. Shalom Aleichem. Que seja luz.